Então, meus irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre como nós podemos ampliar a nossa fé. Esse é o nosso título, né? Ampliando a nossa fé. Meus irmãos, na semana passada, na semana anterior, né, na verdade, nós estávamos aqui nos questionando sobre como vai a nossa fé. Como vai a sua fé? Ou qual o tamanho da sua fé? A gente meditava ali em Mateus 6,30, quando o Senhor dizia para aqueles homens: vocês são homens de pequena fé. E aí o nosso questionamento é esse: qual o tamanho que a nossa fé tem? O Senhor Jesus, ele falava ali, né, em Mateus 6,30, que aqueles que se ocupavam em demasia, que se ocupavam o tempo todo com as coisas deste mundo, pensando no que deviam comer, beber e vestir, a ponto de ficarem ansiosos, de ficarem ali depressivos, são homens de pequena fé. É assim que Jesus classifica essas pessoas. Ter uma pequena fé, meus irmãos, significa ter uma crença que ela se resume somente a uma área da sua vida. Por exemplo, você tem uma fé muito firmada sobre o que diz respeito à salvação, você entende tudo que a Bíblia diz sobre salvação, mas você não consegue aplicar essa fé na sua outra área da vida, no seu dia a dia, na sua rotina, nos momentos de dificuldade que você se encontra. Então você só consegue aplicar a sua fé de um jeito. Você acha que fé é somente algo que se restringe à igreja e não passa dessas portas, não passa para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para onde quer que você esteja. Então essa é uma pequena fé. A pequena fé, meus irmãos, ela também é uma fé que não se vale de todas as promessas da palavra de Deus. Aquilo que é mais fácil de acreditar, você toma para si, você absorve na sua vida, mas aquilo que a Bíblia diz que é grandioso, aquilo que a Bíblia diz que é possível, que Deus faria, você não consegue crer. Você também tem uma pequena fé se você é assim. Você tem uma pequena fé quando você é dominado pelas circunstâncias e você não consegue dominar a situação e nem pensar. Quando vem um problema sobre a sua vida, quando vem alguma dificuldade sobre a sua vida, você perde o controle. Você perde o controle da situação, não consegue pensar em mais nada. Às vezes é levado até a querer fazer besteiras. Então você é dominado pelas circunstâncias e não consegue pensar. E isso é sinal de alguém que tem pequena fé. Também meus irmãos, não conseguir acreditar piamente nas declarações da palavra de Deus. Ele não conseguir acreditar de maneira ali literal naquilo que Deus está falando na sua palavra. É você não perceber o que Deus está dizendo, dizer isso aqui vai acontecer. Independentemente do que as circunstâncias estão dizendo, isso vai acontecer. Ter uma pequena fé também, meus irmãos, é não perceber as consequências da sua salvação. Quando você entende às vezes que é salvo, mas você não consegue perceber os benefícios dessa salvação sobre a sua vida. Às vezes nós cremos que Deus é Salvador, que Ele nos livra do poder do pecado, mas nós não conseguimos entender que Ele se faz o nosso Pai, e que Ele cuida de nós, e que Ele promete, que Ele se compromete a cuidar de nós até o último dia. Se você não consegue sentir isso, ainda que você diga: pastor, eu sei disso, mas no momento de dificuldade, quando a coisa pega ali, você logo esmorece, significa que você tem uma pequena fé. É por isso, meus irmãos, e a gente viu isso na semana anterior, nós devemos sempre meditar no amor de Deus, no cuidado de Deus, no poder de Deus, e estarmos ali seguros no Senhor, para que a gente possa aplicar a nossa fé a todos os sentidos e a todas as áreas da nossa vida, para que nós, meus irmãos, não caiamos em ansiedade, não caiamos em preocupações, e que nós possamos desfrutar da plenitude da presença do nosso Pai Celeste, que nos guarda e que está nos sustentando em seu amor para todo sempre. Então foi isso que nós vimos na semana passada, e hoje nós vamos meditar em como nós podemos aumentar a nossa fé. Nós falamos sobre a pequena fé, e agora nós vamos ver como podemos aumentar o tamanho da nossa fé. E Mateus 6, versículos 31, 32 e 33, nos diz o seguinte. Os irmãos acompanhem comigo, por favor, a leitura. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas.
Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Feche seus olhos, baixe sua fronte em reverência à palavra do Senhor. Vamos orar neste momento. Pai, é diante do Teu Filho que nós estamos aqui, e é por causa dele que nós podemos nos achegar ao Teu trono de graça. Nós te louvamos, ó Deus, por quem Tu és, e desejamos que, acima de todas as coisas, meu Deus, a Tua vontade seja feita sobre nós, e que possamos desfrutar, meu Deus, da Tua presença, possamos desfrutar das Tuas promessas, possamos desfrutar da fé que o Senhor nos dá como um dom gratuito. Eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus, que me ilumine, Senhor, que ilumine também o Teu povo que aqui está, para que a Tua palavra, Deus, transforme as nossas vidas essa noite. Abençoa-nos, Senhor, é o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse trecho que a gente acabou de ler, o Senhor ele vai nos ensinar como nós podemos aumentar a nossa fé, como a gente pode deixar a nossa fé mais robusta, mais forte. Para o Senhor Jesus, era muito importante que os seus seguidores eles tivessem ali uma fé maior, tivessem uma fé mais ampla, uma fé mais robusta, como eu disse. Ele continua, meus irmãos, e ele está encerrando aqui nessa parte, nessa perícope, justamente aquilo que ele começou a dizer sobre os pássaros e sobre os lírios do campo, sobre a preocupação que nós temos às vezes, preocupação exagerada com as coisas desse mundo. E ele está encerrando essa preocupação, essa fala dele, né? E ele diz então, diante disso tudo que eu acabei de dizer, olha, meus queridos que estão me ouvindo, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Lembrem-se das aves, lembrem-se dos lírios do campo. Então não se preocupem, não fiquem se perguntando sobre isso, porque Deus sabe aquilo que vocês necessitam, não sejam como os ímpios. Nós vemos aqui, meus irmãos, nessa parte, o jeito manso e suave do Senhor Jesus, né? O jeito manso e humilde de coração do Senhor, porque Ele teve compaixão de nós, em não somente ordenar, e isso é maravilhoso da palavra de Deus. Ele não somente ordena e diz, faça porque eu estou mandando, mas Ele nos leva a juntos entendermos o porquê que Ele está dando a ordem. Jesus ele tem sempre essa característica, no nosso Deus, na verdade, Ele tem essa característica. Ele ordena uma coisa, mas Ele também nos faz entender o porquê dessa ordem, e aí Ele transforma a nossa mente para que nós venhamos a compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente observa isso no versículo 32, a explicação de Jesus, dizendo, olha, não vos inquieteis por essas coisas, e ele diz no versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, porque o vosso Pai Celeste sabe do que vocês necessitam, então não se preocupem. E para isso, meus irmãos, para que nós entendamos o porquê que Jesus está nos dando essa ordem, ele justamente usa 3 argumentos, que são 3 princípios fundamentais, para que a gente pudesse levar em conta a fim de que nós venhamos a ter essa fé maior, essa fé mais robusta. E essencialmente, resumindo a fala de Jesus, o que ele nos diz, meus irmãos, aqui para nós, é que nós, como crentes em Jesus Cristo, nós não devemos nos parecer com os gentios. Ele diz que nós devemos ser diferentes dos gentios. E é por aí que ele começa. É por aí que ele tece toda a sua linha de argumentação. Nós não podemos ser parecidos com os gentios. Então, meus irmãos, ele diz aqui, por exemplo, no versículo 32, justamente que porque os gentios é que procuram essas coisas. Ele já começa argumentando isso. Não se preocupe, porque os gentios é que vivem preocupados. Os gentios é que vivem procurando demasiadamente, vivendo em função dessas coisas. Então, se você deseja, meu irmão, aumentar a sua fé nessa noite, então você precisa perceber que andar preocupado, andar ansioso, andar com a sua mente vivendo em função das coisas desse mundo, como alimento, como bebida, vestuário, a respeito da sua própria vida, se preocupar com essas coisas nesse mundo, é viver como um gentio. Guarde isso em seu coração. Viver ansioso e preocupado com essas coisas é viver como um gentio. Nós vimos na semana anterior justamente que a preocupação e a ansiedade são pecaminosas aos olhos de Deus. E Ele quer tratar em nós esse pecado. E aí, mais uma vez, Jesus ele diz, olha, viver preocupado com isso é coisa de gentio.
E o que é gentio, de acordo com esse texto aqui? Gentio, meus irmãos, significa aqui literalmente ímpio, descrente. Essa palavra gentil é a mesma palavra para nações no grego. E aí ela vai descrever aqueles povos que não estão na presença do Senhor. São os descrentes, são aqueles que são ímpios. Então Jesus está dizendo que viver preocupado é viver como um ímpio. Os judeus, meus irmãos, eles eram o povo escolhido de Deus, o povo que Deus escolheu ali para a sua possessão. Eles receberam a revelação de Deus, eles tinham ali os oráculos de Deus, e eles também estavam na presença de Deus, e Deus habitava com eles ali por meio do tabernáculo. Mas os outros povos no Antigo Testamento eram descritos como ímpios, como gentios, um povo que não pertencia a Deus. Então, meus irmãos, a declaração de Jesus aqui é justamente de que se eu fico preocupado, se eu fico ansioso quanto a coisas como alimento, bebida, vestuário, quanto aquilo que possa estar faltando na minha vida, quanto aquilo que eu preciso, se eu estou preocupado com essas coisas e se essas coisas dominam a minha vida, então eu vou estar vivendo e me comportando como um ímpio. Eu vou estar me comportando como alguém que não tem a Deus. É essa a afirmação do Senhor. E por que ele fala como um gentio, como um ímpio? Meus irmãos, os ímpios, os gentios, eles eram pessoas que não tinham a revelação de Deus, eles não conheciam a Deus, e era justamente isso que diferenciava o povo de Israel dos ímpios. O povo de Israel era o povo que conhecia Deus, os ímpios eram aqueles que não conheciam ao Senhor. É tanto que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3, versículo 2, que aos judeus, foram confiados os oráculos de Deus. Deus determinou que daria aos judeus os seus oráculos, ou seja, profetas, patriarcas, aqueles que trouxeram ali a palavra do Senhor. Deus, meus irmãos, ele revelou a si mesmo ali aos judeus. Ele se mostrou aos judeus, não somente quando ele se revela ali a Abraão, a Moisés, mas também quando ele mostra a sua lei, que é a revelação do seu caráter, que é a revelação daquilo que ele é, e também nos ensinos dos profetas. Então Deus ele se revelou ali ao povo, mas os ímpios não tinham isso. Os ímpios eles não tinham esse conhecimento de Deus, eles não tinham essa revelação do Senhor, eles não tinham as escrituras e nem mesmo meios de conhecer e de se relacionar com Deus. Eles não tinham nada disso. Eles vivem, meus irmãos, como diz a palavra, sem Deus neste mundo. Eles viviam sem Deus neste mundo, como está lá em Efésios 2, 11 e 12. Os ímpios, eles nada sabem da revelação de Deus. Eles nada sabem da palavra de Deus em Jesus Cristo. Eles não sabem da revelação do Senhor em Jesus. E até mesmo, trazendo para os nossos dias, aqueles que têm um contato com uma espécie de religião, aqueles que se dizem cristãos, e muitos dos que dizem cristãos, eles vivem da mesma forma. Eles podem saber quem é Jesus, podem saber de qual é salteado os filmes sobre Jesus Cristo, mas se eles não têm um relacionamento verdadeiro com o Filho de Deus, eles são ímpios. Eles não têm contato nem relacionamento com o Senhor. Eles são, meus irmãos, ignorantes quanto àquilo que é ensinado na Escritura. Eles são totalmente ignorantes. Não no sentido físico, no sentido ali de conhecimento intelectual, mas no sentido relacional. Eles não têm nenhum relacionamento com o Senhor e por causa disso eles são ignorantes. Eles não sabem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu me lembro, certa vez, o pastor Paul Washer, ele contando que ele foi pregar, acho que no Alasca, e aí ele pregava e depois veio a ele um rapaz, ele disse, olha, pastor Paul, eu gostei muito do que você disse, mas eu não consigo entender esse amor de Jesus, eu não consigo entender o fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. E ele disse que ele tinha recebido ali uma notícia muito terrível, que ele estava prestes a morrer, estava com câncer terminal, e aí ele disse, por favor, me explique. E aí o texto, Paul Washer disse que sentou com ele, e ele até cancelou a viagem que estava fazendo de volta à sua terra, e eles passaram ali a noite toda, ele lendo e relendo, explicando o Evangelho nas Escrituras, e aquele homem lia aqueles textos e não conseguia compreender coisa alguma. Até que no momento, o pastor Paul já tinha desistido, aquele homem vai ali e lê João 3,16, ele diz, Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que... Eu entendi.
Isso é para mim. E aí ele diz que aquele homem se regozijava em Deus, se alegrava em Deus. E ele morreu, mas morreu na presença do Senhor, porque ele creu. Ele disse, Jesus me perdoou. Jesus comprou a minha vida na cruz do Calvário, eu sou dele. Mas aquilo só aconteceu na vida daquele homem por causa do Espírito Santo de Deus, que o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É por isso, meus irmãos, que ainda que as pessoas saibam esse versículo de cor salteado, se elas não têm esse relacionamento com Deus, se elas não conhecem ao Senhor verdadeiramente, elas são ímpias. Elas são ignorantes para as coisas do Senhor. Elas não sabem que Deus amou o mundo. Elas não sabem também das preciosas e muito grandes promessas de Deus, como está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Elas também nada sabem sobre as garantias que Deus deu ao seu povo neste mundo, de que cuidaria, de que manteria, de que faria o seu povo perseverar. Eles nada sabem aquilo que Deus diz quanto à vida e quanto ao destino eterno das almas. Eles vivem de maneira ignorante. E é por isso, irmãos, que Jesus diz, eles estão procurando essas coisas. Os ímpios é que procuram essas coisas. Meus irmãos, eles podem até ter um conhecimento intelectual sobre esses assuntos, mas eles nada sabem de verdade e eles nada receberam da parte de Deus. As suas perspectivas, meus irmãos, de vida, o seu jeito de olhar a vida, são limitados. E os seus pensamentos são cheios de trevas, porque falta luz do conhecimento da palavra de Deus. Eles não têm a luz que vem do alto, que nos ilumina, como está acontecendo nesse momento em que a palavra do Senhor é exposta. Meus irmãos, por causa disso, os ímpios encaram a vida de maneira natural e eles vivem de maneira natural, como diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não discerne das coisas espirituais. Aí existem entre os ímpios aquelas pessoas que pensam que tudo é fruto do acaso. Você deve conhecer alguém assim. Aquelas pessoas que acham que tudo é fruto do acaso, que as coisas que acontecem nesse mundo são puramente acidentais. Há uma borboleta bateu as asas lá no Japão e por causa disso tem um vento aqui no nordeste do Brasil. Tudo é acidental, tudo é uma questão de estatística. Tudo que está acontecendo é por causa do acaso. Não existe ordem, não existe lei, não existe padrão, não existe sentido na vida, não existe providência, não existe nada disso. Então, existem ímpios que pensam dessa forma. Existem, por causa disso, irmãos, as pessoas que pensam assim, essas pessoas são aquelas que fazem o seu próprio destino, que elas fazem a sua própria sorte. São aquelas que constroem o seu próprio futuro, que não dependem de nada, só dependem de si mesmos e que tudo gira em torno das suas ações. Tudo gira em torno daquilo que elas podem ou não podem fazer. Você deve conhecer alguém assim. Existem também, meus irmãos, aquelas pessoas que acreditam numa espécie de aleatoriedade. Tudo é aleatório. É aquela turma que diz assim, o que tiver de ser, será. Ou, como diria Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou, como diria um rapaz esses dias aí que casou bastante, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, existe essa turma que pensa que tudo é aleatório, o que tiver de ser, será. São pessoas que pensam ser guiadas por astros, por horóscopo ou coisa desse tipo, que não creem também em nenhuma providência e nem creem em pessoalidade. É tudo algo ali aleatório, é uma sorte, é um destino, é algo que está traçado, maktub, como dizia assim naquela novela de 2003. E é interessante, meus irmãos, a gente ver esses dois pontos de vista. A gente perceber como o ímpio pensa. Porque ainda que ele diga, eu creio em Deus, ele crê também na sua sorte, ele crê na fezinha, ele crê na aleatoriedade, ele crê naquilo que muitos ateus acabam crendo. Mas, meus irmãos, é importante a gente observar essas coisas, porque a gente precisa fugir delas. Porque até mesmo crentes podem estar andando e vivendo dessa forma também. E eu conheço muitos. Crentes que dizem crer em Deus, mas não creem na providência divina. Que não creem no cuidado de Deus e acham que devem construir a sua própria sorte. Você quer ver isso? É só entrar nessas redes sociais da vida. Tanto de mensagens motivacionais, você faz a sua própria sorte, você é bom, dependa só de você, não dependa de mais ninguém, e por aí vai. E a gente vê muitos crentes que podem estar andando de um jeito como esse. Olhando a vida dessa forma, percebendo as coisas desse mundo,
dessa maneira. E eles fazem isso até mesmo sem perceber, se atentar. E existe, meus irmãos, uma grande diferença sobre o modo como o ímpio vê o mundo e o modo como o cristão vê o mundo. Existe uma grande diferença do modo como o ímpio enxerga as coisas desse mundo e como o cristão enxerga as coisas desse mundo. Porque, meus irmãos, se nós adotamos para nós qualquer tipo de vida e qualquer tipo de olhar que não seja o olhar cristão, nós estamos vivendo como ímpios. Se você tem vivido dessa forma, dizendo eu creio em Deus, mas eu não creio em sua providência, eu não creio em sua palavra, eu não creio em seu cuidado, eu creio na minha força, na força do meu braço, você é como ímpio. Meus irmãos, o modo como você enxerga a sua vida diz quem você é. O modo como você enxerga as coisas que lhe acontecem determina como você crê. E o que nós cremos determina como nós agimos. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz que assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Meus irmãos, a Bíblia também diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então você sabe que uma árvore ela é um pé de manga porque você só vê manga caindo daquela árvore. Ou seja, o modo como você age é o modo como você pensa. E aquilo que você faz denota como está a sua fé e no que você tem crido. Pelo modo como o homem vive, meus irmãos, e como ele reage às coisas que acontecem ao seu redor, na sua vida, nós sabemos o que ele realmente crê. E a gente pode ver isso na própria história. Por exemplo, os gregos, eles não criam que havia algo além dessa vida. Então, para eles, tudo era incerto. Aí, por causa disso, meus irmãos, eles viviam para desfrutar desse mundo. Eles desfrutavam desta vida, de tudo que essa vida terrena podia oferecer. Então, eles faziam tudo o que eles queriam e eles buscavam obter tudo o que eles queriam, o máximo dessa vida terrena, porque nada mais haveria depois. E é assim, meus irmãos, que o mundo tem vivido em nossos dias. É assim que o mundo tem vivido, em função do prazer, em função de conseguir coisas materiais, em função de conseguir aquilo que é terreno, que é passageiro. Nós vemos pessoas, meus irmãos, matar e morrer para comprar um aparelho celular que vai durar 1 ano. E que no ano seguinte vai sair um outro. E ele vai fazer a mesma coisa, matar e morrer por causa de um aparelho celular. As pessoas querem prazer acima de tudo. Nós estamos vivendo uma sociedade, meus irmãos, que é hedonista. Ou seja, tudo em função do prazer. Como eles não acreditam em mais nada e não sabem mais o que vai acontecer no futuro, eles dizem, olha, vamos aproveitar tudo quanto nós temos. Vamos extrair o máximo de prazer dessa vida. Vamos ir à forra, botar meu pé na jaca, como dizem as pessoas. Eles nem se importam, meus irmãos, mais com as consequências. Eles nem se importam mais com o destino eterno das suas almas. Eles nem se importam mais com o que vai acontecer com eles. E o Senhor Jesus, meus irmãos, ele resumiu tudo isso que eu estou dizendo quando ele disse: porque os gentios, os ímpios, os pagãos, as nações é que procuram todas essas coisas. Viver preocupado com essas coisas e morrer em função dessas coisas é coisa de ímpio, porque eles vivem preocupados com isso. E a palavra, meus irmãos, procuram aqui, que o Senhor Jesus fala no versículo 32, significa justamente buscar de maneira intensa e continuada. É você buscar o tempo todo, assim como a corça anseia pela corrente das águas, é você viver em função das coisas desta vida. Do que comer, do que beber, do que vestir, das coisas deste mundo. Essas pessoas, meus irmãos, elas vivem inteiramente em função das coisas e elas buscam essas coisas de maneira intensa, de maneira incansável, elas são insaciáveis, como diria ali o sábio, né? São filhos de sanguessuga, dá e dá. Diante disso, meus irmãos, uma questão que é crucial para nós se levanta nessa noite. Você é assim? Você se enquadra nessa descrição? Se essas coisas mundanas ocupam primeiro lugar na sua vida, então, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Senhor Jesus, meu irmão, você não é nada melhor do que um ímpio. Você é um mundano. Meus irmãos, existe nesses dias um grande número de pessoas que se encaixam nessa descrição aqui que nós fizemos. Se nós conversarmos com essas pessoas sobre salvação,
elas até demonstram que entendem alguma coisa, né? Tem um entendimento correto ali da doutrina, mas se nós conversarmos sobre a vida em geral com essas pessoas, a gente vai ver que elas não passam de mundanas, que a filosofia de vida delas é uma filosofia ímpia, mundana. Essas pessoas, meus irmãos, vivem preocupadas com alimento, com bebida. Elas estão falando sempre de riquezas materiais, sempre falando das vantagens financeiras que elas tiram e das suas possessões, daquilo que elas têm, daquilo que elas vão comprar. E essas coisas controlam essas pessoas. As coisas do mundo controlam essas pessoas. Eu tenho certeza que se você não se enquadra nessa descrição, glória a Deus por isso, você conhece alguém assim. Eu conheço muitos assim. Como eu conheço pessoas que são assim? Que dizem, Jesus me salvou. Mas ele se pergunta como é que está a sua vida, irmão. Eu estou cheio de problemas, eu estou assim, eu estou assado, eu estou fazendo acontecendo para conseguir ter mais dinheiro. Estou passando por cima de quem for, eu faço o que for necessário, eu abandono a Deus para ter dinheiro. Elas podem até não dizer isso com essas palavras, mas você observa pela atitude delas. Como existem pessoas assim, meus irmãos? Sendo assim, diante daquilo que nós vimos até agora, a primeira questão e o primeiro argumento que o Senhor Jesus usa, meus irmãos, para que nós venhamos ampliar a nossa fé, é justamente nós ajustarmos ao padrão bíblico de uma vida caracterizada pela fé. É nós nos ajustarmos ao padrão bíblico de uma vida caracterizada pela fé. Trocando em miúdos, é você viver pela fé. É viver como a Bíblia diz que um crente deve viver. O povo de Deus, meus irmãos, os filhos de Deus que estão aqui neste mundo, eles estão nesse mundo para viver pela fé. Você está nesse mundo aqui, ainda não foi levado pelo Senhor, justamente para viver pela fé. E o que Deus espera de você, meu irmão, é que você viva de acordo com a fé que você diz que tem. É que você pratique aquilo que você fala com a sua boca. Você viva de fato pela fé que você diz ter. E aí existem algumas indagações que a gente sempre precisa fazer, meus irmãos. Como por exemplo, eu estou enfrentando as coisas que me acontecem, doença, desemprego, do mesmo jeito que os gentios. Eu estou passando pelas dificuldades que qualquer pessoa passa, mas eu estou passando por essas dificuldades como um crente ou como um gentio? Eu estou me comportando diante das adversidades como um ímpio? Quando essas coisas me acontecem, quando eu tenho dificuldades sobre alimento, bebida, vestuário, ou qualquer outra dificuldade na minha vida, como é que eu enfrento essas coisas? Como é que eu passo por essas questões? Como é que eu reajo a essas adversidades? Meus irmãos, você tem que se perguntar, olha, a minha reação é igual à reação de um ímpio? Eu nem pareço ser um crente? Como é que eu reajo diante de uma doença, de um problema conjugal, de uma crise na minha vida, na minha família? Como é que eu reajo diante de uma perda? Como é que eu reajo quando eu sinto raiva, quando eu sou mal atendido, quando eu passo por uma injustiça, quando alguém comete uma injustiça contra mim, quando diz alguma coisa que não é verdade a meu respeito? Como eu reajo? Como um crente ou como um ímpio? A minha fé cristã, ela domina todas as áreas e as questões da minha vida. A minha fé domina todas as áreas da minha vida. Essa fé que eu digo ter controla e afeta todo o meu modo de ver e lidar com as coisas dessa vida. Ou seja, eu consigo aplicar a fé que eu digo ter em toda e qualquer situação da minha vida. Essa fé determina a minha reação e as minhas atitudes diante das coisas que me acontecem. Essa fé que eu tenho, ela determina o jeito como eu vou agir diante de um problema, de um percalço, diante de uma necessidade. Aí a gente pode ir além, meu irmão. É notório para mim e para as pessoas que estão ao meu redor que o meu modo de viver é inteiramente diferente de um modo de viver de um incrédulo. As pessoas que estão ao meu redor conseguem perceber que o meu jeito de agir é um jeito diferente de alguém que não conhece a Deus. Que é assim que deve ser.
Porque essa é a realidade de como deve ser a sua atitude. Meus irmãos, o Sermão do Monte, ele começa justamente com as bem-aventuranças, e ele vai descrever aqui indivíduos que são inteiramente diferentes daqueles que estão no mundo. Tão diferentes quanto a luz das trevas, tão diferentes quanto o sal da putrefação, extremamente diferentes. Portanto, irmão, se nós somos essencialmente diferentes, se nós somos verdadeiramente diferentes, nós também precisamos ser diferentes quanto ao nosso modo de ver a vida, quanto ao nosso jeito de reagir às situações. Quando ocorre alguma coisa capaz de te abalar, meu irmão, você se pergunta: a minha reação está sendo diferente daquela que seria se eu não fosse um crente? Quando eu estou passando por um problema aqui, eu penso: será que a minha reação está sendo diferente de um ímpio, de alguém que é gentil? Lembre-se, meu irmão, daquilo que o Senhor Jesus ele já disse lá no final de Mateus capítulo 5, quando ele diz: e se saudardes somente vossos irmãos, que fazeis demais? Se você falar só com aqueles que te amam, que diferença está fazendo? Vai mudar o quê? O que é que isso tem de mais? Está lá em Mateus 5, versículo 47. Não fazem os gentios o mesmo? O Senhor Jesus ainda pergunta. Meus irmãos, aí está a grande questão do Senhor Jesus aqui nesse texto. Porque o crente, ele é uma pessoa que sempre faz mais do que as outras. A nossa justiça excede a dos escribas e dos fariseus. O crente é alguém absolutamente diferente. E se em cada pormenor, meu irmão, da sua vida, você não consegue destacar a sua fé e o seu cristianismo, então você é um crente bastante deficiente. De acordo com a palavra de Deus, você é um homem dotado de uma pequena fé. E eu não estou falando aqui de perfeição, meu irmão, não entenda isso. Não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Infelizmente isso ainda não vai acontecer. Mas o que eu estou dizendo, meus irmãos, é que o mínimo que se espera de você, o mínimo que Deus espera da sua vida, é que na maioria dos tempos, que na maioria dos momentos da sua vida, você seja um cristão. Você se pareça com Jesus. Você ainda pode, meu irmão, se perguntar: tudo isso que acontece na minha vida, eu costumo olhar para os problemas, olhar para as situações dentro de um contexto da vida cristã. Eu consigo olhar com a maneira cristã. A prática disso está de acordo com o meu cristianismo. E ontem, durante a confraria jovem, nós falávamos sobre vida cristã. E a irmã Jéssica, que trouxe a lição ali para nós, né, a meditação, ela sempre trazia exemplos de pessoas que foram contra as circunstâncias, que foram contra a sua própria natureza, os seus desejos naturais, as suas reações naturais, e viveram como cristãos. E seguiram o exemplo de Cristo, que foram homens que serviram a Deus em suas gerações. E nós meditamos sobre isso. Porque, meus irmãos, o ímpio não pode fazer isso. O ímpio não pode agir assim. Os ímpios não receberam a fé cristã. Eles não confiam verdadeiramente em Deus. Eles não têm a Deus como seu Pai, por meio de Jesus Cristo. Eles desconhecem os propósitos de Deus, e é por isso, meus irmãos, que eles agem assim, de maneira instintiva. Eles agem de acordo com aquilo que eles creem, com aquilo que eles determinam. Eles confiam em si mesmos. Como diz o Salmo, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Mas os ímpios não são assim. Eles confiam em carros e em cavalos. E diante das situações que acontecem ao seu redor, eles agem de maneira instintiva. Entretanto, meus irmãos, do contrário do ímpio, o que realmente comprova que nós somos crentes é justamente que quando essas mesmas coisas, esses mesmos problemas nos acontecem, nós não agimos como eles. Nós somos diferentes. Nós vemos as situações da vida como elas realmente são. Porque como crentes, meus irmãos, nós observamos todas as situações com os óculos da fé, para que nós possamos ver verdadeiramente. Nós não olhamos de acordo com o mundo olha, nós olhamos com os olhos da fé. Por isso que Paulo diz: não me guio por vista, eu me guio pela fé no Filho de Deus. E no último culto, meus irmãos, nós vimos que o Senhor, ele pergunta ali para os seus discípulos, né? Onde está a sua fé? Por que a sua fé é tão pequena? Por que vocês não estão aplicando a sua fé
nesses problemas que vocês vivem, na falta que vocês venham a sentir, nas suas necessidades, porque vocês não têm aplicado a sua fé. Mas a pergunta para nós agora é outra, meus irmãos. Porque o crente, diante das situações adversas da vida, ele enxerga tudo sob a ótica do reino de Deus. Ele olha com os óculos do reino de Deus. Ele, em meio às injustiças, aos sofrimentos, ele lembra que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, como está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6. E aí ele, do contrário da natureza, ele consegue se alegrar no meio da disciplina, se regozijar em meio à perseguição, porque ele confia no Senhor, porque ele confia no seu Pai, porque ele sabe que o seu Pai está cuidando dele. É por esse motivo, meus irmãos, que a pergunta para nós aqui é evidente para mim e para todos que eu não costumo agir como ímpio? Todo mundo sabe, todos que estão ao meu redor sabem que eu não costumo agir como ímpio, como eu não costumo agir como alguém que não tem Deus. As minhas atitudes mostram que eu pertenço a outro reino. As minhas ações mostram que eu não sou desse mundo, que eu sou de um outro lugar, de um lugar mais elevado. E que tudo aquilo que eu vivo é tratado de maneira espiritual. Eu não estou dizendo que a gente tem que exagerar, né? Porque a gente vê certos absurdos. Pessoas que, sei lá, eu vou cantar aqui, aí traz o CD todo arranhado e volta para tocar lá no computador de Jefferson. Aí o computador de Jefferson não consegue tocar e fica dizendo: oh, repreende, Senhor, repreende, que é o inimigo ali no CD. Eu não estou dizendo que você tem que ser assim, mas eu estou dizendo que você precisa, de maneira correta, de maneira razoável, enxergar as coisas com os óculos da fé. E não de maneira carnal, como os ímpios fazem. E o Senhor Jesus, ele nos diz justamente isso, meus irmãos, pois os gentios é que procuram essas coisas. Mas entendam uma coisa, Igreja Batista de Puxim: vocês não são gentios. Vocês não são gentios. Percebam, meus irmãos, quem vocês são. Lembrem-se dia após dia quem vocês são. E vivam conforme essa realidade. Vivam conforme vocês de fato são. Viva de modo digno do chamado que Deus fez. Viva, meu irmão, conforme a santa vocação do Senhor para a sua vida. Vigie, meu irmão, a sua língua. Vigie aquilo que você diz para os outros quando você está com raiva, quando você está decepcionado, quando você está com medo, quando você está ansioso. Vigia. Meus irmãos, porque o crente, ele exerce vigilância, ele exerce disciplina, ele exerce controle sobre as suas emoções, porque ele agora vive pela fé. Ele enxerga as coisas pela fé. Ele não age como os ímpios, meus irmãos. O crente tem domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Nós sabemos que passamos por adversidades, mas você tem que agir como um crente, não como um ímpio. Você precisa enxergar as coisas dentro da realidade de Deus, dentro da realidade da eternidade da sua vida. Você precisa olhar para a sua vida de maneira cristã, porque Jesus diz que os ímpios agem como ímpios. Eles procuram as coisas desse mundo, mas não nós. O segundo argumento, irmãos, que nós vemos do Senhor Jesus é justamente uma repetição daquilo que ele já falou para nós várias vezes e até mesmo na semana passada. Aí ele diz no versículo 32: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Meus irmãos, Jesus ele já tinha dito isso para nós, quando ele falava sobre as aves e sobre os lírios. Olhem as aves dos céus. Elas não cultivam coisa alguma, mas sempre elas vão ter alimento. Olhem os lírios do campo. Eles estão hoje, mas amanhã não existirão mais. E ainda assim, Deus os reveste com beleza jamais vista, nem mesmo em Salomão. E ele já disse isso para nós, mas por nos conhecer, meus irmãos, e saber que nós temos a tendência de esquecer da sua palavra, ele reitera aqui. Aí ele vai e nos diz mais uma vez no versículo 32, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. E o que é que ele quis, meus irmãos, fazer aqui? O que é que ele intuiu nesse momento? O que ele quis, meus irmãos, é justamente nos fazer entender que para nós termos uma vida e uma fé mais robusta, uma fé maior, nós devemos depender muito mais e devemos depender exclusivamente de Deus como nosso Pai Celeste.
Devemos depender exclusivamente de Deus como nosso Pai Celeste. Meus irmãos, a gente já viu isso, mas ele nos relembra mais uma vez. Nada pode nos acontecer fora da sua vontade. Deus já conhecia Ismael quando ele era substância informe. Ele conhecia cada um de vocês e todos os seus dias estavam no seu livro. Nada nos acontece fora da vontade do Senhor. O Senhor, meu irmão, sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe tudo sobre a sua vida. Ele sabe mais do que você. Obrigado, Lucas. A Bíblia diz que Deus tem até os fios de cabelo das nossas cabeças contados. Até mesmo quem não tem, ele tem contado os fios de cabelo. Meus irmãos, assim sendo, diante de tudo isso que a gente já vê na palavra de Deus, das promessas da palavra de Deus, nós jamais vamos estar fora do cuidado e do conhecimento de Deus. Nós jamais vamos estar ausentes da presença do Senhor ou fora da presença do Senhor, porque ela cobre toda a terra. O salmista já dizia isso. Se eu for para o mais alto monte, o Senhor vai estar lá. Se eu for para a fossa das Marianas, no ponto mais fundo, também o Senhor estará lá. Ele sabe de mim melhor do que eu mesmo sei de mim. E Ele sabe, meus irmãos, do que eu preciso. Ele sabe do que você precisa. Não há nada e nenhum recôndito do meu coração que esteja oculto aos seus olhos santos. Como escreveu aqui o inspirado autor de Hebreus, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4,13. Todas as coisas estão descobertas. Meus irmãos, a nós, diante dessa palavra, diante daquilo que Deus tem dito a nós, só nos resta viver no consolo e no conhecimento de Deus. Só nos resta desfrutar da presença do Senhor. Só nos resta, meus irmãos, nos colocar na presença do nosso Deus. Hoje eu via as coisas acontecendo no nosso país e na minha vida pessoal e ministerial. E a vontade que dá, meus irmãos, é de começar uma oração pregatória e dizer: Senhor, faz justiça nesse país, porque o negócio está feio demais. E aí eu começo a orar e eu lembro que eu não sou daqui. Eu lembro que eu sou um peregrino. Eu lembro que esse não é meu lugar. E a minha alma encontra descanso. Amém. Essa deve ser, meus irmãos, a nossa forma de olhar e de pensar. Deus nos conhece, Ele está cuidando de nós. Nosso Deus e Pai, meus irmãos, não apenas sabe quando estamos sofrendo tristeza e solidão, mas Ele conhece cada tristeza e cada angústia dos nossos corações. Ele sabe de tudo, meu irmão. Nada está fora da sua onisciência. Ele sabe da sua necessidade, meu irmão. Ele sabe da sua necessidade, minha irmã. Ele é o seu Pai. Se um pai terreno, meus irmãos, conhece um filho, eu lembro da minha mãe, né, que está viva, graças a Deus, mais longe. Eu lembro que às vezes aconteceu alguma coisa, eu fazia de tudo para esconder, eu passava com todo mundo na rua e todo mundo me cumprimentava de maneira maravilhosa, sem imaginar. Quando eu chegava em casa, minha mãe, o que aconteceu? Aí eu me debulhava ali, né, confessava para ela o que estava acontecendo, porque ela me conhecia. Se os nossos pais terrenos os conhecem, meus irmãos, multiplique isso pelo infinito. E aí você vai entender o quanto Deus conhece, ama e cuida de você. Meus irmãos, você e eu precisamos aprender a dizer aquilo que o próprio Senhor Jesus disse quando Ele estava ali à sombra da cruz, né? Ele disse: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. João capítulo 16, versículo 32. Ele diz: vocês vão me deixar, mas eu não vou estar só, porque o Pai está comigo. Ele também, meus irmãos, nos prometeu na sua palavra: de maneira alguma deixarei, jamais o abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. E nós precisamos colocar isso no nosso coração. A gente precisa aprender isso, pregar para nós, vivermos isso, meus irmãos. A gente precisa até mesmo parar de orar, como a gente ora às vezes, dizendo: Senhor, não nos deixe só, nem nos desampare. É o costume dos irmãos, e eu várias vezes me vejo assim também. Eu fui orar por Kel essa semana, e eu dizendo: Senhor, toma conta de nós essa situação na nossa vida, toma conta de nós nesse momento que estamos passando. Não nos deixe. O Senhor disse que não vai nos deixar só, nós confiamos em Ti. Eu me corrigi naquele momento, e Kel lembra disso.
Ele não nos deixa só. E nós temos, meus irmãos, que parar de dizer isso, porque isso não é verdade. Isso não está na palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, somente dizer. Não somente dizer, né? Mas nós precisamos crer. Precisamos depender disso. E nós precisamos nos apoiar nessa verdade. Às vezes é fácil falar. Outra coisa é dizer. Então a gente precisa se apoiar nisso, meus irmãos. Nós precisamos fazer disso uma prática para nós. Meus irmãos, e o terceiro argumento, para nós finalizarmos. Calma, meu, calma. O terceiro argumento para a gente finalizar, meus irmãos, é que nós devemos nos concentrar na tarefa de nos aperfeiçoarmos em nossa relação com Deus enquanto nosso Pai Celeste. Nós precisamos aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus enquanto nosso Pai Celeste. Porque, meus irmãos, diferentemente dos ímpios, que buscam as coisas desse mundo, as coisas terrenas, e vivem em função dessas coisas, nós devemos depender inteiramente de Deus. E devemos nos concentrar em termos um relacionamento mais profundo com o Senhor. Enquanto o mundo está buscando as coisas terrenas, nós temos que nos preocupar com as eternas, num relacionamento verdadeiramente íntimo com Deus. Nós dizemos, Ele é meu Pai, Ele é meu Pai, Ele é meu Pai. Mas será que Ele é seu Pai mesmo? Será que você trata Ele como Pai? Você tem buscado a sua face como Pai? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, a gente nem precisa ler, mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É como se o Senhor Jesus dissesse para nós, meus irmãos, o seguinte: olha, não se preocupem com alimento, com bebida, com vestimenta, não se preocupem com a vida de vocês nesse mundo, porque se vocês tiverem que se preocupar com uma coisa, se vocês quiserem se preocupar com alguma coisa, e devem, na verdade, preocupem-se no seu relacionamento com o Pai. Preocupem-se em ter um relacionamento com o seu Pai Celestial. Preocupem-se na qualidade do seu relacionamento com Deus. É nisso que vocês devem concentrar todas as suas energias. Porque os gentios buscam aquelas coisas, mas vocês devem buscar um relacionamento íntimo e intenso com o Pai. Lembrem-se, meus irmãos, da palavra aqui, buscai, da palavra procurar. Tem um sentido, mais uma vez eu digo, anelar apaixonadamente, buscar intensamente, dedicar a vida para alcançar alguma coisa. E o Senhor, meus irmãos, para reforçar a ideia aqui de como deve ser a nossa busca a Deus como nosso Pai, Ele diz, em primeiro lugar, acima de tudo, principalmente. Ele nos diz, se você tem que se preocupar com alguma coisa, meu irmão, se preocupe acima de tudo em ter um relacionamento com Deus, em enxergá-lo como um Pai, e viver com Ele como um Pai verdadeiramente é. Porque, meus irmãos, isso não é uma metáfora, isso é verdade. Deus nos comprou, Ele nos deu o espírito de adoção, pelo qual nós podemos chamar Ele de Paizinho, Abba, Pai. Meus irmãos, vocês devem pôr o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Pôr o reino do Senhor em primazia na vida de vocês. Lembre-se de como o Senhor nos ensinou a orar. Lembra de como Jesus nos ensinou a orar? Como é que foi? Como é que começa? Pai nosso, que estás santificado seja, venha a nós o teu, seja feita assim na terra. Só então a gente começa a dizer o pão nosso de cada dia. Meus irmãos, só depois do céu é que vem o nosso pão. Só depois do céu é que vem o pão. E da mesma forma nós estamos vendo aqui, meus irmãos, buscar em primeiro lugar não o pão, buscar em primeiro lugar não a roupa, buscar em primeiro lugar não as coisas desse mundo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu tenho buscado praticar isso em minha vida, porque quando eu vou orar a Deus e eu não oro como Ele disse que eu deveria orar, eu peço, e termino a minha oração aflito. Quando eu começo a orar como Ele me ensinou, e eu lembro da grandeza dEle, eu lembro da bondade, da glória dEle, lembro que Ele é o meu Pai, eu peço menos coisas. E eu termino a minha oração com o coração cheio de paz. Meus irmãos, com essas palavras aqui de Mateus 6,33, Ele não estava informando aqui
para aquelas pessoas como eles deveriam se tornar crentes, como eles deveriam alcançar o reino de Deus. Não é isso que ele está ensinando, mas ele diz como eles deveriam viver, se portar por serem crentes. Eles já tinham entrado no reino de Deus. A gente vê isso com as bem-aventuranças ali, né? Eles já estavam dentro do reino de Deus. E é por isso que eles deveriam viver como cidadãos desse reino. Quando Jesus diz buscai o reino, ele diz vivam como cidadãos desse reino. Paulo fala lá em Filipenses 2, versículo 12, 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Busquem o reino de Deus. Busquem cada dia ser cidadãos desse reino, se portar como cidadãos desse reino. Isso significa, meu irmão, que como filho do nosso Pai Celeste, nós devemos procurar conhecer melhor ao Senhor. Nós precisamos procurar conhecer melhor ao nosso Pai. O autor de Hebreus, ele coloca isso de maneira perfeita, lá no capítulo 11, versículo 6, quando ele diz: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O sentido aqui é constante. Enquanto você se aproxima de Deus, enquanto você está nessa sua jornada se aproximando do Senhor, você precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Muitos crentes, meus irmãos, deixam de receber as bênçãos dessa vida cristã porque eles não buscam a Deus de maneira diligente, não buscam com paixão. Eles não passam muito tempo na face do Senhor, buscando a face do Senhor. E o crente, meu irmão, mesmo quando está sem tempo, ele deve arrumar tempo para, mesmo em meio à correria, buscar a face de Deus. Nós precisamos pensar no reino de Deus. Nós precisamos pensar na nossa relação com Deus, acima de tudo, especialmente no que diz respeito ao nosso futuro eterno, meus irmãos. Porque foi pensando nisso que Paulo falou ali para os coríntios, e ele explicou aos crentes de Coríntio, dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo diz: olha, meus queridos, os problemas que nós passamos nesse mundo, as dificuldades que nós passamos nesse mundo, não são motivo para que nós nos desesperemos e hajamos como ímpios, porque nossa leve e momentânea tribulação, ele está falando de ser chicoteado, apedrejado e tudo mais, a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória, sem comparação, porque nós não olhamos para as coisas que se veem, nós não nos atentamos às coisas que se veem, mas para aquelas que se não veem, porque essas são eternas. 2 Coríntios 4, 17, 2. O apóstolo, meus irmãos, ele podia se regozijar nas tribulações, ele podia se regozijar na perseguição, porque ele não dava atenção àquilo que era temporal. E é por isso que ele disse lá em Colossenses 3, 2: pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. E é esse o sentido que Jesus diz, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E ele também fala, meus irmãos, que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E justiça, como nós vimos, é justamente a santidade, é a retidão que só Deus pode dar e que o crente precisa manifestar, que o crente precisa buscar e que o crente precisa demonstrar. Não somente, meus irmãos, buscar o reino, ou seja, as coisas celestes, mas também buscar a santidade. É por isso que Mateus 5, versículo 6 vai dizer que uma característica do crente é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meus irmãos, essa é a grande questão. O que eu preciso, o que você precisa, não é comida, não é bebida, não é vestimenta. E aí, às vezes, eu me questiono muito quando eu vejo pessoas indo para Jesus somente por causa de saúde, por causa de prosperidade ou de qualquer outra coisa, para fugir do traficante. Porque o que nós precisamos, meus irmãos, não é comida, não é bebida, não é saúde, não é vestimenta, não é nada que tenha a ver com a nossa vida. Porque o que nos faz felizes de verdade, meus irmãos, o que nos faz bem-aventurados é a santidade. Bem-aventurados, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque sem a santidade, sem a justiça de Deus, ninguém verá o Senhor. Isso é o que nos faz felizes. E é por isso, meus irmãos, que, como diz Paul Washer, nós não devemos chorar porque nos faltam coisas,
Não devemos chorar porque nós não temos coisas. Nós devemos chorar porque nós não somos tão parecidos com Cristo como deveríamos. Nós devemos chorar porque nós não somos tão santos quanto deveríamos ser. O crente, meu irmão, é alguém que busca retidão, é alguém que busca santidade, é alguém que procura ser igual a Jesus, que busca a santidade a fim de ser mais e mais santo. Ele cresce na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. E é dessa forma que a sua fé aumenta. E é dessa forma que a sua fé, meu irmão, também vai crescer. Quanto mais santos nós somos, mais próximos nós estaremos de Deus. Quanto mais santos nós somos, mais a nossa fé cresce. E quanto mais consagrados, mais segurança da nossa fé, da nossa vida nós vamos ter. Mais dependência do Senhor nós vamos ter. E assim como discípulo amado, nós vamos descansar nos seus braços. Nós vamos descansar no seu peito, mesmo temendo perseguição. Meus irmãos, se você fizer isso, se você buscar ampliar a sua fé, as suas preocupações vão desaparecer. A gente falava no retiro dos jovens sobre Jacó, e isso me chamou muita atenção. E depois a gente falou sobre Isaías e sobre Jesus Cristo. E o tema do retiro era: de que me vale ser um cristão? Algo como: vale a pena ser um cristão? E aí quando a gente ouviu a exposição de Cássio, eu amo ver Cássio pregar. E depois que a gente ouviu a exposição de Cássio, e é aquilo que Jesus tinha feito na cruz do Calvário, e o drama da redenção, o drama da crucificação, e a glória de Jesus manifestada pelo Evangelho, eu peguei o microfone e fui orar. Eu falei: meus irmãos, diante de tudo que a gente ouviu aqui, essa pergunta se torna até boba. De que me vale ser um cristão diante do que Cristo fez na cruz do Calvário? De que me vale ser um cristão pelo fato de ele ter sido esmagado pela ira de Deus em meu lugar? De que me vale ser um cristão porque naquele momento ele recebia toda a condenação em meu lugar para que hoje eu fosse dele? De que me vale ser um cristão porque Jesus foi aquele cordeiro que foi entregue em nosso lugar? Aquilo que foi prometido e aconteceu ali com Abraão, aconteceu verdadeiramente no Calvário. Vale a pena sim ser um cristão por causa de Jesus. E é isso, meus irmãos, que nós devemos pensar. Porque se você olhar para Cristo, as suas preocupações vão sumir. Se você olhar para as promessas de Deus, você vai dizer assim: me preocupar com comida, com roupa, pisar nos outros, abandonar a Deus por causa de dinheiro, comparado ao que Ele fez por mim na cruz. Irmão, aprofunde a sua fé nessa certeza. Aprofunde a sua fé na certeza da palavra de Deus. Deus nos amou, Deus nos deu Cristo, e aquele que deu o seu próprio Filho, como nos negará? Como nos negará todas as coisas? Como não nos dará aquilo que nós necessitamos? Como não cumprirá a sua promessa de nos dar besteira como alimento, bebida, roupa? Ele não cuidará do nosso coração, não cuidará das nossas relações, da nossa família. Ele não cuidará da nossa vida. Se aquilo que era mais difícil Ele já fez, o seu Filho foi esmagado, como não nos dará essas besteiras? Busque as coisas celestiais, meu irmão. Priorize as coisas de Deus. Priorize aquilo que o Senhor diz para nós buscarmos, porque Deus vai acrescentar, e essa é a promessa. Buscai o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, é o que Ele diz. Todas estas coisas serão acrescentadas. E isso nos faz lembrar de Salomão. Salomão, em vez de pedir dinheiro, em vez de pedir riquezas, ele pediu sabedoria. Ele pediu a sabedoria que vinha de Deus. Como ele mesmo diz, é o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. E aí Deus diz: tá bom, vou lhe dar sabedoria. E junto disso, só vou fazer de você o homem mais rico do mundo, o homem mais glorioso, e um homem com um reinado também glorioso. É a promessa do Senhor. Coloque o Senhor, meu irmão, na sua vida, no centro da sua vida. Não haja como um ímpio, não haja como um descrente. Se Deus tem prometido e Ele tem dito: eu sou o seu Pai por causa de Jesus, viva como um filho de Deus. Confie no Senhor e coloque no centro da sua vida. Todo mais Ele dará. Amém. Eu estou aqui, meus irmãos, há 8 anos, eu sou prova disso. E eu sei que, independentemente do que for do meu amanhã,
De uma coisa eu sei. Ele vai me dar tudo o que eu preciso. O que é que você tem trocado pela presença de Deus? O que é que você tem buscado em vez de buscar a face do Senhor? O que é que você tem, meu irmão, se dedicado, morrido, se preocupado, vivido ansioso? E aí eu volto para o retiro. Esaú trocou a sua primogenitura por um guisado, por um cozido. Você tem trocado, meu irmão, toda a sua primogenitura, toda a bênção de ser um filho de Deus, por causa de um cozido que você vai comer, irmão, não vai jogar fora. Você tem trocado a bênção de viver sobre o cuidado, sobre a guarda, sobre as bênçãos e a graça do Senhor, para viver preocupado com as coisas deste mundo. Está se matando de trabalhar. Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, não estou dizendo que você deva buscar essa comida, a gente já falou sobre isso. Mas às vezes você está perdendo aquilo que é precioso, porque você está correndo atrás de coisas que Jesus já disse que te daria. Eu não confio no Senhor. Busque o seu reino. E sinta o cuidado de Deus sobre a sua vida. O salmista no Salmo 23 dizia: o Senhor é meu pastor. E ele conclui dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão. E habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Que esse seja o seu desejo. Que essa seja a sua motivação. E que o Senhor de fato seja o seu Pai. Amém. Vamos nos desafiar a fazer isso? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor.